Olá, misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a este Café com Palavra especial. Por que especial? Normalmente esses compartilhares de reflexões por vídeo eu tenho intitulado como Mensagens para o Coração. Mas hoje em especial eu quero falar e divulgar através do Café com Palavra. E hoje, eu, pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista de São Paulo e liderando a Missão Batista em Beira Rio, Teresina, Piauí, gostaria de compartilhar com você sobre as mudanças que o tempo impõe. E principalmente as mudanças que o tempo impõe dentro da igreja. Até que ponto mudanças são sadias? Até que ponto mudanças são necessárias? O que isso reflete diante do que a palavra de Deus diz? Então, rapidamente, eu quero pensar com você sobre essa mutação, sobre essa transformação. E para iniciar isso, eu quero começar rapidamente com alguns exemplos. Por exemplo, eu faço parte da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, na seção do estado de São Paulo, durante aproximadamente 38 anos, o pastor Rubens Lopes, da Primeira Igreja Batista em Vila Mariana, foi o presidente. E o pastor Rubens Lopes, que foi presidente até o início dos anos 80, o pastor Rubens Lopes, ele era muito rigoroso, muito fundamentalista, ele era um batista na excelência da palavra. Tanto é que nos retiros dos pastores, que acontece tradicionalmente todo mês de janeiro, lá na cidade de Sumaré, no estado de São Paulo, era um retiro verdadeiramente espiritual. Mesmo lá em Sumaré, no acampamento batista, tendo campo de futebol, tendo quadra, tendo piscina, tendo área de lazer, ninguém ia usufruir dessas situações. Os pastores, eles se atinham à capela, às refeições e à oração. Tanto que mesmo naquele ambiente verde, mesmo naquele ambiente maravilhoso, cheio de esporte, cheio de lazer, todos os pastores usavam terno e gravata durante 4 a 5 dias. Só que depois dos anos 80, houve uma reviravolta dentro da Ordem dos Pastores. E nesta reviravolta, hoje você vai no Retiro dos Pastores, no mesmo acampamento batista, no Sumaré, no mesmo ano, e você vai ver o quê? Pastores de tênis, camiseta, shorts, alguns só de short e sem camiseta, um jogando bola, outro jogando bilhar, outro jogando totó, outros mergulhando na piscina, outro fazendo caminhada, corrida. É claro que ainda continua acontecendo os momentos das orações e dos estudos espirituais. Mas veja bem, houve uma mudança. Como também houve uma grande mudança na questão da musicalidade dentro da igreja. Houve uma época que as músicas eram estritamente nos inários, quer melodias de vitória, quer harpa cristã, quer cantor cristão. Os louvores dentro das igrejas eram somente estes. Depois de uma certa reviravolta com a chegada de grupos como Vencedores, Zelo e outros na geração dos anos 70, os louvores começaram a tomar forma chamada de corinhos. Era assim que nós expressávamos esses hinos que nós cantávamos, que não fazia parte do glossário dos inários do culto. Eram os corinhos. E esses corinhos eram fundamentalmente evangelísticos. Era a época Se Eu Fosse Contar, Canção, Canção, Satisfação é Ter a Cristo. Eram músicas, eram cânticos específicos para a evangelização.
Aí nós chegamos nos anos 80, quase que na sua metade, e aí surge Ademar de Campos na Comunidade da Graça, surge Asaf Borba lá no Rio Grande do Sul, surge o Benedito lá em Goiânia com a Comunidade Koinonia e várias outras manifestações de homens e mulheres adoradores, onde as músicas passaram a ser especificamente de adoração. Depois de um certo tempo, essas músicas de adoração se tornaram músicas de batalha, músicas de guerra. O nosso general é Cristo, vamos em frente, marchando. Eram músicas de batalha. Aí nós chegamos no momento da autoajuda, onde eu estou quebrado, aonde eu tenho que me valorizar, aonde restitui o que eu perdi, restitui o que foi roubado. Cura-me, sara-me, é a música da autoajuda da cura. E hoje nós vivemos uma manifestação de todas essas coisas no nosso meio, aonde hinos ainda são cantados dos hinários, esses cânticos de evangelização, cânticos de adoração, cânticos de vitória, cânticos de batalha, cânticos de autoajuda, todas elas fazem parte hoje da musicalidade da igreja. Por que que isso acontece? Porque a igreja está em mutação. Não pense que a igreja não passa periodicamente por uma mutação. É infantilidade achar que a igreja não passa por uma transformação ou por uma mutação. Mas essa mutação, essa transformação, esse desenvolvimento, esse crescimento, ele não tem nada a ver com a entrada da iniquidade na igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um avançar, de uma nova roupagem, de uma nova maneira de expressar e comunicar as boas novas da salvação. Por quê? O jeito da igreja se expressar, o jeito da igreja se manifestar, o jeito da igreja se comunicar, ela muda, ela se transforma, mas agora a essência e o ensino da palavra da igreja, estes são imutáveis. Esses são valores eternos, inegociáveis. Uma vez o Ed René Kivitz, ali da IBAB, da Igreja Batista de Água Branca, isso lá nos anos 90, logo no comecinho, nós estávamos viajando, indo para Sorocaba, lá no estado de São Paulo, eu e ele dentro do carro dele, era um chevetinho bege, se não me falha a memória, e o Ed me propôs o seguinte, que a mensagem da palavra de Deus vem de um lugar de transmissão, que nem de uma rádio. Então esse órgão transmissor é o céu. E quem manifesta a mensagem é o próprio Deus. Mas os receptores que transmitem, que repassam essas ondas de rádio, vamos chamar assim, para outros, são as igrejas. Cada uma delas. E cada igreja é um rádio. O céu é o centro da transmissão. Deus é aquele que faz a programação e comunica. E a igreja é aquela que retransmite, ele é o rádio. A questão é, o rádio tem que ser bom, o rádio tem que ser bem sintonizado para que a música, para que a mensagem não agrida os ouvidos, não haja estáticas. Então é essa mutabilidade que eu estou falando que a igreja está se transformando e mudando de tempo a tempo, não as verdades eternas. Porque em relação às verdades eternas, Jesus foi muito claro aqui em Mateus capítulo 24, no versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, aquilo que Deus falou, aquilo que está registrado na Bíblia Sagrada como valores espirituais, como valores morais, como os valores éticos, são inegociáveis e são imutáveis. Lá nos meus tempos, nos anos 80, tinha um ministro
chamado Magri, que diz que era imexível. Né? Ele até inventou essa palavra, imexível. É imexível, não se tem acordo. O que é bíblico é bíblico. O que é santo é santo. O que é pecado. O que é mensagens da salvação é inegociável. Só Jesus Cristo salva. Há apenas um Deus manifestos em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus vai voltar. O Espírito Santo é Deus conosco. A igreja, ela é importante para o meu crescimento, para o meu fortalecimento, para o meu entendimento, para o meu conhecimento. Essas questões são inegociáveis, são imutáveis, não há como alterar. Mas agora a maneira de expressar esta mensagem, ela pode mudar. A Bíblia não. Sou contra, inclusive o próprio Ed, que defende uma atualização, embora eu entenda o que ele está falando, e ele não está falando de mudar a Bíblia, ele não está falando de corrigir a Bíblia, ele está falando exatamente isso, de nós entendermos a transformação que a igreja precisa passar. Não negociar os valores espirituais eternos, mas também uma igreja que tenha uma mensagem atual de transformação, de mudança de vida, de comportamento, de caráter. Só não entende quem não quer. Você pode até discordar comigo, mas eu consigo entender o que ele está falando. Agora, eu não estou aqui para defender e nem falar, eu só digo que é imutável. Não, a Bíblia não precisa de atualizações. Os ensinos bíblicos não. Porque lá em Números, capítulo 23, versículo 19, vai dizer que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Aquilo que ele falou vai acontecer. Então, meu querido, a mensagem salvadora que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo realmente faz cura e transformação e transforma uma vida arrebentada numa nova criatura, é só Jesus. Só o Espírito Santo sela a tua vida para o dia da redenção. Só a Bíblia é o firme fundamento para fortalecer a tua fé e iluminar o teu caminho. Esses valores não mudam. Agora, como você tem expressado o Evangelho do Senhor? Aí que você tem que pensar. Muitos só criticam o homossexualismo atualmente. Eu mesmo, muitas vezes, só critico o homossexualismo. Só critico a prostituição. Só critico as drogas. Só critico a corrupção. Esses valores são errados? Sim, totalmente antibíblicos. Mas a mentira, o comprar e não pagar, o fazer o jeito no jeitinho, como disse Estênio Rega, meu amigo, ex-diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, Estênio Lourenço Rega. Ele fez até um livro com o título Dando um Jeito no Jeitinho. Nós, seres humanos, e nós, evangélicos humanos, porque nós somos humanos, podemos ser a igreja de Jesus, mas enquanto estivermos aqui, você e eu somos imperfeitos, sendo trabalhados para ir ter com o perfeito. Quando eu chegar na presença do Senhor Jesus, tudo que é em parte vai ter passado, e eu vou ser perfeito, mas até lá eu sou imperfeito. E a igreja, ela é lugar de imperfeitos. Porque se a igreja fosse lugar somente para os perfeitos e para os sãos, você e eu não poderíamos fazer parte dela. Mas isso também não nos dá o direito de vivermos contra aquilo que a Bíblia diz. Mas também isso não nos dá o direito de dizer aquilo que a Bíblia não diz. Muitas vezes nós, pastores e líderes e até mesmo membros, colocamos tantos julgos na cabeça das pessoas que elas não conseguem servir a Deus. E a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos.
Pense nisso, reflita nisso. A igreja está em constante evolução. A igreja está em constante mutação, não para o mal, mas para o bem, para que Jesus seja conhecido. Que Deus te abençoe, guarde esta palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém.